Bonjour pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje a gente tem dois convidados especiais. Desse lado o Henrique, desse lado a Sabrina, que na verdade os dois, eles são, além de brasileiros, eles são viajantes. Então se tem curiosidade, vamos lá. Então gente, vamos começar. E aí, vamos lá, Sabrina, começa com você, se apresenta e vocês falam um pouquinho dessa rotina de vocês, se é que existe rotina. Ou da falta de rotina, gente, porque os dois, eles são viajantes, estão dando uma volta ao mundo. E detalhe, viu, gente, de carro. Conta um pouquinho pra gente, Sabrina. É isso aí, a gente veio parar aqui em Guiné-Bissau com o nosso carro brasileiro. A gente saiu do Brasil em outubro de 2016. Nossa, vai fazer 4. Vai fazer em outubro 4 anos já, são muito tempo anos na estrada. A gente viajou de Minas Gerais, que é nosso estado, até o Alasca de carro. Então conhecemos todas as Américas. E aí nós voltamos para o Canadá, mandamos o nosso carro de navio para a Europa e visitamos a Europa, depois cruzamos para o Marrocos e agora a gente está conhecendo a África. Nossa, já são quantos países, Henrique? Já são 56 países em 4 continentes. 56 países, 4 continentes. Olha lá se eles têm experiência de mundo. Sim, então nesses quase 3 anos e meio aí, 56 países, muitas aventuras, Américas, Europa, um pedacinho da Ásia e agora estamos na África, chegando aqui em Guiné-Bissau. Pois é. A gente se conheceu, né? E me conta uma coisa, como que tudo começou? Então, tudo começou, como falar assim, que quando eu conheci a Sabrina, a gente já tinha, eu já tinha esse sonho de viajar o mundo de carro. E aí, quando a gente se conheceu, a gente viu que ela também tinha um sonho parecido. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Tipo isso. E aí, lá em 2014, a gente fez uma primeira viagem de carro pela América do Sul. Foi só 40 dias, mas foi aquela viagem para dizer assim, olha, acho que a gente quer isso para nossa vida. Vamos conhecer o mundo, ver culturas, ver povos diferentes. Entrar mesmo, ver a realidade das pessoas. Exatamente. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a se planejar. Então, vamos realizar esse sonho, a gente não sabe quando. Tá, planejamento nós vamos falar daqui a pouco. Segura aí que daqui a pouco a gente vai falar de planejamento. Mas me conta uma coisa, Sabrina, de todos esses países que você passou, de todas as culturas que você conheceu, o que mais te marcou até hoje? Olha, as Américas são uma parte muito especial da nossa viagem, porque é o nosso continente. Então, é verdade. A gente conheceu o nosso continente, as diferenças culturais, as paisagens, foi muito incrível, a gente saiu apaixonado. Mas aqui na África a gente está se surpreendendo muito, é um continente... Todo mundo diz isso que vem pra África. É especial, é muito intenso, é tudo diferente, é uma cultura maravilhosa. É um choque cultural, choque de realidade, são vários choques. E culturas, né? Porque a gente tem o deserto do Saara, o Marrocos, que é super diferente da Mauritânia, que é diferente do Senegal, e em Guiné-Bissau. São pequenos países que a gente vai passando e são mundos completamente diferentes. Então a gente está vivendo agora um dos momentos mais intensos e especiais da viagem aqui na África. Que bom, que bom. A África realmente é surpreendente. E me diga uma coisa, Henrique, qual foi a maior dificuldade até hoje? Porque já são 3 anos e meio, provavelmente vocês já passaram vários perrengues, várias dificuldades, mas me conta um que foi terrível. Nossa, a gente já passou muitas dificuldades. A maior parte delas acho que tem relação com o carro, né? Como a gente viaja de carro, então quando o carro quebra, enfim, a gente sempre passa bons perrengues, porque a gente fica sem a nossa casa e sem o nosso meio de locomoção. Porque a gente esqueceu de dizer que a gente dorme dentro do carro. Então, quando a gente não é recebido assim por uma pessoa muito especial. Pois é, né, gente? Pessoas aí do mundo, recebam o casal. Abra as portas da sua casa pro casal. Quando a gente não tá assim na casa de pessoas incríveis, a gente dorme no carro e dentro dele a gente tem uma casinha, né? Então ele não é
só o nosso meio de transporte, ele também é a nossa casa sobre rodas. Então quando vocês ficam sem, ou seja, é complicado. E a gente teve um caso que aconteceu com a gente agora recentemente na Mauritânia. Uau! Que foi, acho que um dos nossos maiores perrengues, sem dúvida alguma. Foi uma estrada que a gente pegou no meio do deserto do Saara e a gente atolou nas dunas. E era uma região que não tinha contato nenhum com celular, internet, nada, zero. E o nosso carro parou de funcionar. Então, assim, não só atolou, como ele, parou de funcionar. Simplesmente deu um pânico total. Ele entendeu que ele estava no deserto e falou, vou parar. Eu não vou mais mexer. Não era água no radiador, não, né? Não, era água no radiador. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí, pronto, foi uma saga pra gente poder tirar. Foram 2 dias inteiros de trabalho para tirar o carro de lá. E a gente foi ajudado por oficiais do exército da Mauritânia. Ainda bem que tiveram pessoas para poder ajudar, né, gente? Foram 2 dias de trabalho muito pesado pra gente conseguir tirar o carro de lá e levar até uma cidade mais próxima. E foi muito difícil porque a gente estava no deserto mesmo. A Mauritânia é um país muito pouco povoado. Então a gente estava numa região muito remota, que próximo de onde a gente estava existiam somente vilas de nômades, que é comum ainda no país. Muito comum, é verdade, lá. E aí a gente teve que, né, foi mesmo uma ajuda muito especial que a gente teve do exército, que estava a 15 quilômetros de onde a gente estava, a gente foi andando até eles vieram ajudar a gente, foi muito trabalho para tirar, e depois de tanto esforço, a gente quis oferecer alguma coisa para eles, né? A gente quis oferecer dinheiro, diesel, comida, eles não aceitaram nada. Olha só, eles queriam mesmo era ajudar, né? Ajudar. Passaram o dia com a gente, à noite, foi muito trabalho e a gente queria mesmo de coração retribuir, eles não aceitaram, eles foram assim, anjos também pra gente. Nossa, que maravilha, né? E me conta uma coisa, qual o grande objetivo de vocês nessa saga? Porque é uma saga, né, gente? Imagina, tem 3 anos e meio, contando, se a gente fizer as contas pela quantidade de países que faltam, ainda deve ter ainda, não sei como é que vai ser a lógica de vocês por dia, mas ainda tem pelo menos uns 2 anos ou mais, né? Então qual é o objetivo dessa saga toda? Bom, o nosso objetivo é completar a volta ao mundo de carro, né? A gente não tem uma meta de países ou de tempo, a gente quer mesmo conhecer os continentes com o nosso carro. Então a gente ainda falta completar a África, a Ásia e a Oceania. Então ainda temos aí essa... Tem bastante tempo ainda pela frente, porque o mundo é grande, né? É grande. E me conta uma coisa, Henrique, em algum momento, com tanta dificuldade, deu vontade de desistir e botar a mochila e dizer assim, é o seguinte, vamos pra casa, vamos pro Brasil, vamos pra nossa Minas Gerais. Teve? Assim, a gente sempre passou por momentos muito difíceis, aqueles que, se você não tem muita força, foco, determinação dentro do seu sonho, do seu objetivo, certamente a gente tinha pegado a mochila e tinha ido embora para casa. Eu acho que assim, o que segurou a gente nesse tempo todo é o nosso foco no objetivo, muita fé, determinação, confiança de que tudo vai dar certo. Então, acho que se a gente não tivesse isso, certamente em alguns momentos, acho que a gente tinha pegado a mochila e voltado para Minas, porque... A gente passa por situações, às vezes, muito difíceis, porque tudo que acontece na estrada, a gente está vulnerável por estar em um país diferente, com língua diferente, com pessoas que a gente não conhece. Então a gente fica sempre mais... a gente fica sozinho, né? Então a gente sente, às vezes, muitos desses problemas que vão acontecendo. Mas o mais legal é que a gente foi percebendo que toda vez que acontece um problema, aparece alguém para ajudar. E acontece uma solução. Acontece uma solução, a gente sempre tem que acreditar no melhor e o melhor sempre acontece. Então, quando a gente está passando, às vezes, por um momento de dificuldade, com vontade de desistir, a gente lembra que até agora a gente nunca foi deixado na mão, Deus sempre estava ali com a gente, colocou pessoas incríveis no nosso caminho e aí... Deu tudo certo. E vai dar tudo certo até o final. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho para vocês sobre a questão do planejamento, que é uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo pergunta como é que faz para pagar toda essa viagem. Só que antes deles responderem essa pergunta, eu quero saber como começou o planejamento inicial
para fazer essa viagem? Bom, quando a gente decidiu, falou assim, a gente vai dar uma volta ao mundo, a gente focou todos os nossos esforços para realizar esse sonho. E aí foram 2 anos de muito trabalho, a gente arranjou trabalhos extras, vendeu tudo que a gente tinha, de móveis, a carro, a computador, tudo que a gente tinha, roupas, a gente vendeu, trabalhamos muito para juntar dinheiro, fizemos uma poupança pequena até a gente conseguir chegar no momento que a gente falou, não, agora a gente está preparado para sair. Mas não foi suficiente todo Claro, esse é o início mesmo, né? Inicial. E aí foi quando a gente decidiu assim, olha, vamos para a estrada, mas a gente também precisa de ter alguma renda mensal, trabalho. Com certeza. Porque só a poupança uma hora ia acabar. Uma hora acaba, exatamente. Então, assim, certamente se a gente tivesse só com a poupança, uma hora dessa a gente já estava em casa. Então, assim, foi quando a gente decidiu, ó, vamos buscar trabalhos. E aí surgiu, né, dentro, a Sabrina já trabalhava como jornalista no Brasil, com trabalho. Eu também sou jornalista, adorei, não sabia, eu sou formada em comunicação social também. Então já encontrou, então você já sabe o que estamos falando. Gostei do negócio, mas sim, prossegue. Então, e aí foi quando a gente começou a buscar trabalhos nessa área, que é uma área que dá para fazer vários trabalhos remotos, né? Marketing, além do jornalismo, a área de marketing, enfim, toda a área de assessoria de comunicação. E aí começaram a surgir vários trabalhos e a gente também começou a focar muito no nosso projeto, no Terra Dentro. E aí vieram os nossos 2 primeiros livros. E os livros, além de ser uma realização pessoal, um sonho, lançar os livros, mas eles também ajudam a custear a nossa viagem. Então, esses projetos em conjunto, eles nos ajudam a manter na estrada. E vocês, o trabalho que vocês fazem é como nômade digital, né? Isso mesmo. E como é que é para fazer em alguns locais, por exemplo, que não tem internet? Não é que não tem, gente. Hoje eu acho que o mundo inteiro tem internet. Sim. O problema é que às vezes não funciona. E aí, como é que vocês fazem? Como é que funciona esse trabalho à distância? Ultimamente tem sido bem desafiante, porque aqui no continente africano a gente está tendo um pouco de mais dificuldade de encontrar internet, quando encontra 3G, mas a gente super lento, a gente dá um jeito, a gente para de vez em quando também para trabalhar. E funciona assim, a gente tendo muita dedicação, a gente consegue fazer dar certo. Ou seja, gente, não é obra do acaso, né? Eles juntaram dinheiro durante 2 anos, venderam tudo que tinha para poder realizar esse grande sonho e também continuam trabalhando para poder custear, porque não é barato, né? Não é barato, assim, mas é possível, né? A gente sempre fala que é um sonho que para muitas pessoas acreditam que não é possível, mas é sim possível. A gente saiu de casa sem ter o dinheiro para viajar e hoje chegamos aqui na África, estamos aqui porque a gente correu atrás, buscamos, os trabalhos vieram. Então eu acho que todo mundo que sonha com isso também tem condições de alcançar. Exatamente. Agora vocês estão aqui do outro lado do mundo, né? Mas me conta uma coisa, de todos os continentes que vocês passaram até hoje, qual foi o mais caro? O mais caro, sem dúvida alguma, foi a Europa. A Europa? Foi o mais caro. Foi o que vocês mais gastaram ou o custo de vida era mais caro? Eu acho que é o que você mais gastaram. Acho que foi o que a gente mais gastou e porque muitas coisas que são muito importantes para nós, assim, para o nosso dia a dia, lá são muito caras, assim. Camping, diesel, enfim. Entendi. Então, uma alimentação é um pouquinho mais caro. Então a gente lá sempre teve que buscar formas de baratear a viagem. Entendi. Sim, para poder se manter, né? E de todos os países que vocês passaram, 56, estão indo vão para 57, qual foi o que você mais gostou, que você disse, esse eu moraria? Então, tem uma diferença. Tem países que a gente ama, mas... Pois é, mas a gente não quer morar. Mas qual aquele que você amou e moraria? Olha, tem um país na América Central, que é a Costa Rica, que eu gosto muito. É incrível, tem muita floresta, tem praias. E é um país... Parece muito com a África, né? Porque, aliás, o povo africano que... e assim, é um país super desenvolvido, é sustentável. Então, acho que é um país muito legal de morar. Tá perto do Brasil, né? Tem isso. E você, Henrique? Não vale Costa Rica, fale outro. É um país que eu gosto muito, tem belezas naturais incríveis, as pessoas são muito amigáveis e é super desenvolvido, é o Canadá. Certamente seria um país
E lá é inglês e francês, né? Isso, São a duas gente ficou mais na línguas. costa oeste do país, que é só inglês. Só inglês, né? Mas é um país lindo, seguro, enfim, tem... E tem muitos brasileiros, né? Aliás, tem brasileiro que não tem tanto, né? A gente sempre... Agora eu vou fazer uma pergunta saia justa. A gente não pode fazer só pergunta boa, né? A gente tem que fazer uma pergunta, mas é mais ou menos. Eu também não vou fazer uma tão assim, não. Mas me diga, de todos os países, qual foi aquele país que você fala, não voltaria nunca mais? Esse eu não volto. Tem, gente. Não adianta dizer que não tem, porque tem. Olha, Espero que não seja nenhum país africano, mas vamos lá. existem países muito difíceis de passar, às vezes países perigosos. Sim. Por exemplo, Honduras e El Salvador, também na América Central, são países perigosos. Honduras também eu não sabia É. que Honduras era perigoso, sim. Eles têm problemas de violência urbana muito difíceis, mas apesar de tudo, a gente sempre tenta ver o lado positivo. Mas eu quero saber aquele que você disse, esse eu não volto mais. A gente não voltaria, talvez, em algum país que não marcou tanta gente, né? Tá vendo, gente? Tá em cima do muro. Em cima do muro. Fala, Henrique. Vamos lá, até hoje, até hoje não tem nenhum país assim que a gente fala assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo meu tempo aqui. Mas teve aqueles países que talvez não marcaram tanta gente. Então, por causa disso, talvez a gente não queira mais voltar. Né? Não voltaria. Aí talvez um que a gente sempre fala é a Bulgária. Um país ali, né, nos Balcãs, na divisa com a Turquia, enfim. É um país que é legal, assim, mas assim, não aconteceu nada de desagradável com a gente lá. Mas também não foi um país que nos marcou. Também não teve nada que foi, uau, quero voltar para a Bulgária. Assim, então é um país que a gente sempre fala que, assim, acho que a gente não voltaria porque não nos marcou em nada. Assim. Agora uma outra pergunta, qual foi o país mais bonito? Me conta um para eu me surpreender. Por exemplo, eu perguntei pro Anderson, o Anderson do 96 Sonhos, qual o país que ele achou mais lindo? Sabe que ele me respondeu? O Afeganistão. Eu fiquei tão assim, eu falei, gente, o cara conheceu todos os países do mundo. O Afeganistão, porque às vezes a gente tem uma coisa na cabeça da gente que a gente idealiza e não é verdade. Ele falou, Kleber, o país é lindíssimo. O cara conheceu todos os países do mundo. Ele disse que ele, então assim, foi uma surpresa boa pra mim. Sim. Então eu quero saber de vocês, qual foi aquele país assim que você falou, gente, que exuberância, que lindo. Olha, eu gosto muito do Chile. Porque o Chile é um país que tem paisagens fantásticas e paisagens contrastantes também, porque eles têm a Cordilheira Nevada, eles têm o deserto do Atacama, então é um país que é pertinho do Brasil e tem belezas naturais maravilhosas. Isso. É difícil escolher um, né? Posso escolher os três, talvez? Não? Pode. Os três? Pode escolher os três, né? Tá bom, eu se fosse escolher três, eu voltaria pro Canadá de novo. Canadá. Apesar do frio. Isso, a Islândia. Né, você gosta do frio, hein? Eu também gosto de frio. Eu adoro paisagens de frio, então. Eu gosto de frio. Canadá, também. Islândia e aí eu colocaria Mauritânia. Mauritânia, que legal. Gente, ficou bem contrastante, né? Porque ele pegou dois países bem frios e de repente pegou a Mauritânia, que é um deserto, e é quente pra caramba. É quente, só deserto, mas é maravilhosa.